Palestra. Boa tarde a todos. Eu sou o Michael Mares, sou engenheiro de software pela Universidade de Brasília. Eu atuo há um pouco mais de 3 anos no desenvolvimento de plataformas web, especialmente em Ruby on Rails. E hoje nós vamos falar de um tema que une cidadania e tecnologia de uma forma bem interessante. Como Rails está moldando a democracia no Brasil. E só para ter uma noção da nossa audiência aqui hoje, levanta a mão, por favor, quem trabalha com alguma coisa relacionada à tecnologia ou que já ouviu falar do framework Rails. Ah, perfeito. Praticamente mais da metade. E atualmente eu trabalho no projeto Brasil Participativo, que é uma iniciativa da Presidência da República, em que o objetivo do Brasil Participativo é estar facilitando a participação democrática dos cidadãos em decisões que dizem respeito ao governo, né? E falando um pouco sobre os nossos números, no ano de 2025 nós alcançamos um pouco mais de 1.600.000 usuários na nossa plataforma e um pouco mais de 8 milhões de acessos. E através da nossa plataforma foram possíveis a criação de um pouco mais de 36 mil propostas para solucionar problemas relacionados a saúde pública, problemas socioeconômicos e relacionados também a outros temas. E tudo isso só foi possível graças à tecnologia do Rails e graças à tecnologia do Decidim, que nós já vamos falar em seguida. E agora, para vocês entenderem o que é o Decidim para o público técnico e também para o público não técnico, o Decidim, ele é uma aplicação web, ou seja, é um site com um conjunto de ferramentas em que, a partir dessas ferramentas, você consegue criar uma plataforma digital em que os usuários dessa plataforma eles vão poder participar de maneira democrática de decisões, votar em propostas, dar as suas contribuições. E o Decidim, como nós vamos ver adiante, ele é totalmente implementado em Rails. Agora, dando um exemplo mais prático, imagine que você mora em um condomínio em que todos os meses são necessárias diversas reuniões para decidir como que o orçamento desse condomínio vai ser utilizado e para propor ideias para a resolução de problemas que afetam a todos os moradores desse condomínio. Isso é o que o Decidim faz. E ele também garante a transparência de como um processo de votação ele vai ocorrer. Ele garante que as votações elas são anônimas e garante que todas as pessoas da comunidade que utilizam uma plataforma digital implementada por meio do Decidim, elas vão ter voz no processo de decisão. E o Decidim, ele começou como uma resposta a uma necessidade da Prefeitura da Espanha, que eles tinham como objetivo ampliar e digitalizar a participação dos cidadãos em decisões que dizem respeito ao governo da Espanha, de Barcelona. E desde então ele se espalhou por diversos países. Então a Finlândia utiliza o Decidim, o México utiliza o Decidim, Canadá, e hoje o Brasil é o país que mais adota o Decidim, que tem mais usuários utilizando uma plataforma criada com o Decidim. Explicando um pouco de como que funciona o Decidim, de como que é a arquitetura do Decidim, o Decidim ele é dividido basicamente em em espaços participativos, e os dois principais espaços participativos são os processos participativos e as assembleias.
A diferença entre um processo participativo e uma assembleia é que um processo participativo ele tem data para finalizar, né? Então ele é organizado em uma linha do tempo e ele é dividido em etapas. E já as assembleias, toda a gestão democrática que acontece dentro de uma assembleia, ela não tem fim, é algo que é criado para existir sempre e basicamente, ambos os espaços participativos são compostos por componentes, eles são divididos em componentes, e todos os espaços participativos têm os mesmos componentes, né? E eu trouxe alguns dos principais componentes, existem muito mais componentes que esses. Nós temos, por exemplo, o componente de propostas, que com esse componente é possível que tanto a instituição que utiliza o Decidim como um governo que utiliza o Decidim, ele crie propostas e os cidadãos podem estar votando nessas propostas e fazendo contribuições. E os cidadãos também podem criar suas próprias propostas sobre um tema específico. E outro componente bastante utilizado são os textos participativos. Os textos participativos, eles são textos que contêm regras ou normas, né, a respeito de um determinado tema. No Brasil, por exemplo, a Presidência da República está utilizando os textos participativos para lançar decretos, né, sobre decisões que vão afetar diretamente a vida dos cidadãos. E os cidadãos podem entrar nos textos participativos e dar as suas contribuições. Por exemplo, uma modificação que você deseja que seja feita em um decreto e a sua contribuição ela pode ser ou não incorporada, né, a depender da viabilidade. E outro componente bastante utilizado são as reuniões. Reuniões é um componente que permite com que eventos presenciais, não presenciais e híbridos, eles sejam definidos por meio da plataforma. Você consegue definir uma agenda para esses eventos e as pessoas conseguem se inscrever nesses eventos e também todas as decisões que acontecem dentro das reuniões, eles são registrados, né, para caso os cidadãos eles queiram consultar no futuro. E falando um pouco das funcionalidades do Decidim, eu já abordei, né, as propostas, textos participativos e as reuniões, mas em ambos esses componentes, nós temos uma funcionalidade dentro de cada um deles, que é comum a todos eles, que são os comentários, né? Os comentários, basicamente, são contribuições. Por meio de comentários, um cidadão pode falar o que ele acha sobre um texto participativo, sobre uma proposta, e essa contribuição ela pode ser ou não incorporada, né? E também os administradores responsáveis pela gestão da plataforma digital criada por meio do Decidim pode dar um feedback, porque aquela contribuição foi ou não incorporada. E também nós temos a funcionalidade de votações. Votações especificamente, elas só existem no contexto de propostas. É uma proposta que o governo criou ou que qualquer cidadão criou. Outros cidadãos podem votar nessas propostas. E, de acordo com as votações, o contexto e também a viabilidade, a instituição ou o governo que utiliza essa plataforma criada por meio do Decidim pode implementar essa proposta. E agora que nós já sabemos o que é o Decidim, nós precisamos entender um pouco do que tornou possível a criação do Decidim e permitiu todo o impacto dele atualmente na nossa sociedade. Vamos falar um pouco agora sobre Ruby on Rails, ou também conhecido somente como Rails. Rails, basicamente, é um kit de ferramentas que, por meio dele, você pode criar aplicações em poucos minutos. O Rails ele é como se você tivesse a necessidade de estar levantando uma casa, mas você não quer levantar tijolo por tijolo para construir cada parede. Então, você não precisaria estar se preocupando com detalhes e você focaria em outras coisas mais essenciais, por exemplo, a arquitetura da sua casa ou como você quer que aquela sua casa ela aparenta para outras pessoas. E trazendo alguns dos princípios
que 3 princípios básicos que norteiam o Ruby on Rails. Vamos falar primeiro sobre Convention over Configuration, que é a convenção sobre configuração. Esse princípio do Rails, ele dita, como eu dei o exemplo da casa, que decisões que muitas outras tecnologias e frameworks eles te obrigariam a tomar essas decisões antes de você iniciar a sua aplicação. Você não precisa se preocupar com detalhes de configuração, porque todas as ferramentas que vão ser utilizadas dentro do Rails, tudo que é mais utilizado no mercado, que é comum para a maioria das aplicações, o Rails ele já decide por você. E outro princípio é o Optimize for Programmer Happiness, que é basicamente otimizado para a felicidade do programador, que o Rails ele sempre vai buscar facilitar qualquer operação que você for realizar dentro dele, seja desde o deploy até a escolha do seu banco de dados. E um terceiro princípio, que também eu vou mostrar um exemplo logo à frente, é o Exalt Beautiful Code, que o Rails... Opa, pode perguntar. Quanto mais as coisas estão prontas a nível de programação, menos você tem flexibilidade. Por exemplo, eu não posso comparar a flexibilidade de low code com a flexibilidade de um Java, por exemplo. Como é que fica essa questão relativa ao Rails? A questão da flexibilidade relativa ao Rails. O Rails, o que acontece? Ele permite com que você crie aplicações e ele já toma decisões por você, mas também, ao mesmo tempo, ele é flexível. Se você, por exemplo, não quiser utilizar o banco de dados que vem por padrão no Rails, que normalmente é o SQLite, você quiser utilizar um PostgreSQL, você também pode estar mudando. Você pode mudar até como os assets eles vão ser compilados, você pode mudar a tecnologia que vai ser utilizada para compilar esses assets, e você tem possibilidade até de modificar coisas da linguagem Ruby para você utilizar dentro do Rails. Então ele te dá essa flexibilidade também. E eu trouxe também alguns exemplos de grandes empresas que utilizam Rails. A Twitch é escrita em Rails. O GitHub, que é a maior plataforma que armazena código hoje, também é totalmente escrito em Rails. Shopify é escrito em Rails e também o Basecamp. E aqui trazendo um exemplo sobre o segundo princípio que eu citei, de otimizado para a felicidade do programador, é que, por exemplo, nós temos a definição de 2 classes, né? Uma para usuário e outra para post, e cada post ele vai pertencer a um usuário, né? Um usuário pode ter ou não vários posts. E quando você cria um usuário, por exemplo, você cria o usuário na linha 14 e aí na linha 15, já em seguida você quer criar os posts relacionados a esse usuário. Você não precisa criar os posts separados e depois estar linkando esses posts ao usuário, fornecendo uma chave estrangeira e coisas do tipo. Você já consegue fazer tudo em uma linha só, né? E depois ali você consegue acessar todos os posts relacionados àquele usuário na linha 19. Então, esse é um exemplo básico de uma operação que é facilitada pelo Rails. E trazendo um exemplo sobre o terceiro princípio, é que o Rails ele sempre vai buscar fazer com que todo o código que seja escrito nele, ele seja mais próximo de um texto humano escrito em inglês. Então, você vê que você não tem necessidade de parênteses, nem ponto e vírgula. E se você começa a ler esse código, mesmo você não sabendo Rails, você consegue ter uma noção do que está acontecendo ali, né? Que você tem uma classe projeto que pertence a uma conta, que tem muitos participantes que são da classe pessoa e que ele valida a presença do campo name, né? Então, acaba que o desenvolvimento ele se torna muito mais simples por conta dessa proximidade, né, da escrita humana. E agora trazendo na prática, como que o Decidim, que é escrito em Rails, né, que se aproveitou de toda a flexibilidade
e a robustez do Rails, ele facilita a participação cidadã, né, a aplicação prática. Por exemplo, por meio dos orçamentos participativos, os cidadãos eles podem decidir aonde que vai ser utilizado parte do orçamento participativo utilizado pelo governo em alguma esfera da sociedade. E tudo isso é transparente para os cidadãos. Pode perguntar aqui. Eu queria voltar um pouquinho sobre o assunto do Rails, que quando um framework ele é muito alto nível, né? Ele abstrai muitas coisas, facilita muitas coisas, geralmente ele costuma ter uma performance um pouco pior. E aí eu queria ver como que o Rails consegue lidar com isso, porque às vezes você tem aplicações que têm milhares de acessos. Eu, por exemplo, eu trabalho na Caixa, né? E aí a gente tem aplicações que recebem muitas requisições a todo segundo, a toda hora, tendo problema lá de performance, porque a API acaba tendo uma latência muito maior, é muita requisição lá. E aí eu queria saber como é que o Rails e o Ruby conseguem lidar com esse tipo de problema. Então, apesar dele tá realizando toda essa abstração, o Rails ele permite com que você defina a arquitetura que você quiser. Então, se você quiser utilizar um monolito, se você quiser utilizar uma arquitetura hexagonal, se você quiser utilizar uma arquitetura baseada em microserviços, você pode, e ele vai te permitir desenvolver as suas aplicações escaláveis de acordo com praticamente qualquer padrão do mercado. Ele não te limita a nenhuma arquitetura. Então, assim, cada caso é um caso e, independente da sua aplicação, você consegue escalar utilizando o Rails. E um grande exemplo é o GitHub, que hoje o GitHub é a maior plataforma de armazenamento de código no mundo, né? E assim, você normalmente você não vê problemas de performance no GitHub. O GitLab é feito em Rails também? Sim, eu não sei se ele é totalmente escrito em Rails, eu não fiz a parte da API é feita em Rails, mas ele tem microserviços feitos em Go. Eu tive que ler muito código-fonte do GitLab para fazer um trabalho. Perfeito. Na faculdade. Uma informação aí que eu ainda não sabia. E continuando, outra maneira é que o Decidim ele facilita a participação cidadã através das enquetes e consultas públicas. Então, quando um governo que utiliza o Decidim ou uma instituição governamental, ele tem a necessidade de estar fazendo pesquisa sobre a opinião da população a respeito de um tema específico, ele pode estar fazendo isso por meio de enquete, né? No Brasil Participativo a gente chama de consulta pública e basicamente enquete é um componente, assim como os outros que eu citei no início. É como se fosse um formulário em que você pode dar a sua opinião sobre várias perguntas, pode subir arquivos e a instituição ou o governo que utiliza o Decidim depois pode fazer métricas a respeito dessas opiniões da comunidade, né? E assim o governo ele consegue tomar decisões baseadas em dados. E outro recurso aplicado na prática que permite toda essa facilitação da participação cidadã são as reuniões, né, e os eventos que eu tinha explicado inicialmente, que por meio das reuniões e dos eventos, pessoas que, por exemplo, não teriam acesso a um evento presencial, não teriam tempo, eles podem participar desses eventos e você pode contribuir naquelas decisões que estão sendo discutidas ali sobre aquele tema específico naquela reunião. E agora, falando um pouco dos benefícios do Decidim, para os cidadãos, o primeiro deles é a transparência, porque você consegue
saber como que as decisões elas são sendo tomadas, você consegue participar do processo de votação e você consegue também, como eu vou falar aqui na próxima... Opa, tá apagando um pouco. E também você consegue ter voz ativa, né? Já que qualquer cidadão que utilize o Decidim, ele vai conseguir dar a sua opinião e a sua opinião ela vai ser visualizada na plataforma. Só um momento. E outro ponto é a questão do engajamento, né? Eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui, me desculpem. Vamos pular para o próximo, depois eu volto aqui que eu não estou... Opa, perfeito, obrigado. E a questão também do engajamento direto, né? Porque por meio de um celular, você pode estar acessando o Brasil Participativo, por exemplo, que é um dos exemplos de plataforma digital desenvolvido com o Decidim, e você pode participar das votações, dar sua opinião pode ser escutada e ela pode ser aplicada e ter uma diferença na vida de outros cidadãos. E para os governos e organizações, um dos principais benefícios é que a gestão ela se torna participativa, e isso porque toda decisão que o governo vai tomar, ela passa a ser uma decisão informada pelas necessidades dos cidadãos, né? E outro benefício é a questão do feedback real. Tanto o próprio governo ou a instituição que utiliza o Decidim, eles conseguem ter feedback de quais são as necessidades, né, dos cidadãos. Ali, de acordo com as enquetes e com as propostas, eles conseguem perceber o que a população ela está mais votando, o que ela está mais engajando, e com isso eles conseguem ter métricas do que realmente é importante para a comunidade. E outro benefício seria a questão do fortalecimento da confiança, né? Já que as pessoas elas conseguem ver como que um processo de decisão, como que as votações elas estão ocorrendo, tudo isso traz mais confiança para o uso da plataforma. E agora vamos falar de um dos pontos que mais causam impacto, né, que mais são responsáveis pelo impacto do Decidim na sociedade, que é a questão do software livre, né? Software livre é basicamente qualquer software que ele tenha 4 liberdades essenciais. Primeiro, a liberdade de usar, né? Então, você pode baixar, instalar e utilizar um software livre para qualquer propósito que você queira na sua vida, sem limitação nenhuma de licença. Outra liberdade é a liberdade de estudar. Você pode abrir esse código, entender, por exemplo, muito bem, no caso do Decidim, como que um processo de votação está ocorrendo, o que está acontecendo com esses dados. Outra liberdade é a de modificar. Você pode adaptar o software para as suas necessidades. Você pode modificar ele como você bem entender, sem ter o controle de uma empresa reguladora. Outra liberdade é a de distribuir. Você pode modificar esse software, você também pode distribuir ele para que outras pessoas usem esse software com as suas modificações. E graças a todas essas liberdades que o software livre ele traz, é que o Decidim ele trouxe vários benefícios para a democracia, como, por exemplo, a acessibilidade e inclusão. Instituições
que não possuem tantos recursos financeiros e que teriam um gasto muito alto com licenças, elas são inclusas nesse processo, porque elas podem utilizar o software sem nenhum custo. E outro benefício é a transparência e confiança, porque qualquer especialista em segurança, qualquer acadêmico ou qualquer usuário que seja apenas um entusiasta, ele pode baixar o código, ele pode analisar esse código e pode entender se o código ele funciona como ele deveria funcionar e se alguma coisa indevida está sendo feita com os dados dos cidadãos. E outro benefício é a questão da colaboração global e melhoria contínua, né? Pessoas de todo mundo podem acessar esse código e fazer a sua colaboração por meio desse código. Então, acaba que o projeto ele acaba tendo uma evolução contínua. E outro benefício, que é um dos principais, é a questão da independência, né? Então, governos de qualquer país, instituições governamentais e não governamentais, eles podem utilizar o Decidim para estar fazendo a gestão do seu processo democrático, e eles não necessitam de nenhuma empresa e de nenhuma outra organização regulamentadora. Então você tem o poder direto dessa tecnologia. E aqui alguns desafios, né, e também perspectivas futuras. Um dos primeiros desafios é a inclusão digital para populações sem acesso. Hoje no Brasil, nós temos em média 200 milhões de habitantes, e sendo que 164 milhões e meio, mais ou menos, de acordo com a UOL, né, dados do ano passado que eu consultei, eles têm acesso à internet, o que é mais ou menos 84%, porém, a maioria dessas pessoas, elas não utilizam uma plataforma digital para estar tomando as suas decisões democráticas. Então, o incentivo, né, a fomentação na participação democrática por meio de plataformas digitais é um dos desafios para o futuro. Outro desafio é a questão da moderação e debates saudáveis. No Brasil, a utilização do Decidim ela está crescendo de uma maneira avassaladora, e isso abre, infelizmente, lacunas para que pessoas mal intencionadas elas façam discursos de ódio na plataforma e elas passem a fazer um uso indevido, e nós precisamos de tecnologias para estar identificando esses discursos de ódio e não permitindo que outros cidadãos eles sejam afetados por essa má prática. E outro desafio é o engajamento sustentável dos cidadãos. É necessário ainda que seja mostrado para essas pessoas que a participação delas através da plataforma digital ela vai trazer resultados reais em suas vidas. E uma das perspectivas que nós temos para o futuro é que quanto mais plataformas digitais implementadas por meio do Decidim para a participação democrática elas sejam utilizadas, que ocorra cada vez mais a integração com sistemas de governos. Por exemplo, no contexto do Brasil Participativo que eu expliquei no início da nossa apresentação, nós estamos fazendo a migração e também integração com sistemas que o governo já utiliza há algum tempo, e também essa é uma das perspectivas que nós percebemos em workshops que nós participamos com outros países que também utilizam o Decidim. E outra perspectiva para o futuro é a IA responsável para a moderação, né? Então, hoje nós temos um esforço no nosso laboratório de software para a implementação de recursos com auxílio de inteligência artificial para estar fazendo tanto a identificação de fake news como discursos de ódio. E outra perspectiva é o crescimento da comunidade brasileira. Opa, uma dúvida aqui. Oi, tudo bem?
Opa. Deixa eu te perguntar, você falou agora do fake news, esse Decidim, ele consegue ter acesso às plataformas e faz esse filtro? Ele acessa o Face, ele consegue fazer esse filtro? Não, hoje o Decidim ele não é integrado com nenhuma plataforma externa. Esse é um recurso que a gente está desenvolvendo especificamente no nosso laboratório, no Brasil Participativo, né, que, como eu expliquei, ele é implementado com o Decidim, para estar fazendo essa identificação de discursos de ódio. Então, é um recurso que a gente está fazendo à parte. E por isso que esse é uma das liberdades de você utilizar um software livre, né? Você pode alterar da maneira que você bem quiser. Entendi. E nós temos como perspectiva futura também que o crescimento da comunidade brasileira adotando o Decidim, ele aumente cada vez mais nos próximos anos. E nós temos várias métricas na nossa plataforma no Brasil Participativo que indicam isso, né? E agora, não só aqui em Brasília nós estamos adotando, como também em Minas Gerais, a comunidade de Contagem já está utilizando também. E nós temos a perspectiva de que cada vez seja mais utilizado em todo o Brasil. E um pouco do nosso time, essas são apenas algumas pessoas. Hoje nós temos um pouco mais de 50 alunos e pessoas também do mercado trabalhando no nosso laboratório, implementando o projeto Brasil Participativo. Nós somos divididos em 5 equipes, né, entre desenvolvimento, design, infraestrutura. E também nós temos um time de dados. E nós estamos localizados no campus da UNB do Gama. Caso alguém um dia queira fazer uma visita e conhecer mais sobre o nosso projeto, nós temos vários outros projetos que nós estamos trabalhando no nosso laboratório. E aqui o meu contato para caso alguém depois queira discutir mais sobre tudo que foi apresentado aqui. E eu abro agora o espaço para dúvidas e perguntas, e muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Vocês trabalham em qual container? Eu sou da FGA também. Oi? Repete, por favor. Em qual container da FGA vocês trabalham? Porque eu sou da UNB do Gama também. Ah, perfeito. Nós trabalhamos no container de número 15, né? Nos containers de número 15 e 12, e nós estamos lá ao longo de toda a semana. Caso você queira passar lá para conhecer alguns projetos, está convidado. Tá, eu vou passar lá depois, quando eu estiver lá. Mais alguma dúvida? Opa, então muito obrigado a todos novamente.